Falamos ainda há pouco aí sobre a nossa campanha de missões nacionais. Falamos aí da meta da evangelização de crianças, não é? Essa semana é uma semana alusiva também ao Dia da Criança, não é? Que é todo dia. Por falar em criança, provavelmente amanhã teremos a chegada de mais um, né, Aline? Jonatas. Certo, Gabriela? Gabriela está na expectativa ali, contando os dias, né? Irmão Zé Henrique também. Então amanhã deveremos ter gente nova chegando aí no mundo, né? Para a alegria do Senhor, a alegria da família, a alegria nossa também. E por falar em criança, em jovenzinhos, muito bom ver o banco ali da irmã Osimar. Coisa boa, né? Olhar, ver essa turminha aí da família, né? Coisa boa. A gente fica alegre, as crianças presentes também. Então nosso abraço a todos, né? Um abraço também para a Lavínia, que deve estar nos acompanhando lá no Amazonas, né? Ligadinha lá. Um abraço aí para a Lavínia, né? Para toda a família, né? Haroldo Júnior, e que Deus possa abençoá-los aí. Mayra também, não é? Nosso abraço. A distância não nos impede, não é? De estarmos juntos, cultuando ao nosso Deus. Queremos também retribuir o nosso abraço aí ao grupo, conjunto masculino lá da Igreja Batista Memorial em São Fidélis, né? Quarta-feira próxima passada recebemos um abraço lá, né? Do grupo dos homens, né? Lá da Igreja Batista Memorial. Então estamos retribuindo aí nosso abraço, né? Para os irmãos aí, seu pastor, para toda a igreja. Nosso abraço também a todos aqueles que nos acompanham à distância. Temos a ausência da irmã Dariane, né? Ela avisou-nos que estaria em viagem, então vamos pedir ao Senhor que esteja acompanhando-os, né? Lá na trajetória, no período que lá estarão também. Um abraço, irmã Eli Fernandes também, né? Dizer da alegria ter o Arimar conosco aqui. Arimar está sempre com a gente, né, Arimar? Quando ele não está aqui, pessoalmente, ele está lá nos acompanhando pela internet. Um abração aí para você, Arimar, tá bom? Muito bom ter você conosco. Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Teremos mais um Jonatas, viu, Jonatas? Aí chegando por aí, né? Senão vai ser o único, xará. Esperamos que ele seja uma bênção tal como. Certo? Atos capítulo 13, versos 17 a 23. Atos capítulo 13, versos 17 a 23. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso tirou dela. E suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos lhes deu juízes, até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Você já ouviu falar de um homem segundo o coração de Deus na Bíblia? Quem foi? Acabamos de ler, Davi. Não é? Pastor, por que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus? Não dá para entender. Davi foi adúltero, Davi foi homicida. Como esse homem pode ser considerado um homem segundo o coração de Deus? É bom lembrar que ele foi. Quando alguém se coloca nas mãos do Senhor, passa a ter uma outra trajetória, uma nova vida dentro dos padrões de Deus. Por isso ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Se você tiver a oportunidade de ler outros relatos,
você vai ver por que esse homem é considerado o homem segundo o coração de Deus. Primeiro, porque ele mudou, ele amadureceu, alcançou de Deus o perdão e uma nova vida. E também, na verdade, ele tinha Deus como prioridade na sua vida. Ele colocava Deus em primeiro lugar. Pouquíssimos foram os personagens bíblicos que tivessem tanto amor, tanto zelo para com Deus, tanto respeito, tanta devoção quanto Davi. Hoje, quando nós estamos aí comemorando, né, aniversário da união masculina, eu gostaria que nós tivéssemos focado nesse tema. Como é o homem segundo o coração de Deus para os nossos dias? Como seria isto? O que Deus espera de um homem comprometido com Ele nos nossos dias? E eu gostaria de extrair alguns exemplos. Há muitos na Bíblia, nós não teríamos tempo nem oportunidade para trazê-los todos. Mas eu gostaria de destacar alguns que nos servem de inspiração. O primeiro deles, Davi. Se você abrir a sua Bíblia, no texto que está lá, segundo livro de Samuel, capítulo 24, versos 20 a 25, você vai ler o seguinte: E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse a Araúna: Por que veio o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: Não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Por que esse homem é considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque para Davi não tinha resto para Deus, não tinha sobra, era o melhor. Deus para ele era prioridade. Deus estava acima de qualquer coisa e merecia dele o melhor. O relato aqui é muito interessante, que foi franqueado a Davi tudo que ele precisava para que oferecesse ao Senhor o holocausto, a terra, tudo que precisasse. Ele disse: Não, eu vim para te comprar a sua terra. Qual o preço? Não, Davi, imagina. Escolhe o que o Senhor quiser aqui. É tudo seu. Escolhe. Ele diz: Eu não vou oferecer nada para o meu Deus que não custe sacrifício. Dê o preço. E ele pagou. Nada que não me custe sacrifício. Você percebe? Para Davi, Deus era o melhor. Para Davi, Deus merecia o melhor. Nada que não lhe custasse. Porque seu Deus era algo muito especial, não era um Deus barato. Para Davi, Deus não era um Deus barato. A gente estuda a história da humanidade, inclusive nos nossos dias, muitos procuram que um Deus barato. O que é isso, pastor? É um Deus que não exige nada. Tudo que eu der para ele, tá bom. Resto de tempo, resto do que eu ganho, é resto para tudo, é o que sobrar, é a sobra. É um Deus barato, o mundo que é um Deus barato. Um Deus que não exige nada. Tudo que eu oferecer para ele, tá bom. Um Deus que não me custe nada, que não exija de mim nada. De vez em quando a gente ouve isso, né? Eu estou procurando uma igreja assim, que me aceite como eu sou. Que não me cobre nada, não me exige nada, eu não preciso mudar a minha vida, eu não preciso transformar nada. Eu estou procurando uma igreja assim. Mas o Deus de Davi não era assim. Eu não vou oferecer para ele nada que não me custe.
porque Ele é excelente, Ele é supremo. Não é um Deus barato. Ele é especial. Ele espera de mim coisas especiais. Outro personagem digno de menção aí é Enoque. É muito interessante. Lá em Hebreus 11:5, você lê uma coisa muito interessante sobre esse personagem chamado Enoque. Diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O que se lê de Enoque, esse personagem bíblico? Enoque andou com Deus. Aliás, é um cântico, não é? Enoque andou com Deus e Deus para si tomou. Ele foi trasladado. Pastor, o que é isso? Trasladado. O que quer dizer isso? Foi elevado ao céu sem passar pela morte. Só tem dois personagens bíblicos que não passaram pela morte. Você sabe quais? Elias e Enoque. Não experimentaram a morte, eles foram levados para o céu. Um foi Enoque. Andou com Deus, né? 300 anos, coisa linda. Andou com Deus, amigo de Deus. E Deus o levou, não passou pela morte. De igual forma, Elias também não passou pela morte, foi levado, como? Elias? Uma carruagem de fogo, né? Não passaram pela morte. Então, desse personagem aí que a gente lê, ele tinha intimidade com Deus. Deus procura hoje homens assim. Gente, Deus não está procurando mais um homem. Deus não está atrás de mais um. Mas alguém que faça diferença. Não qualquer homem, mas um homem que se coloque nas mãos dele. É isso que ele procura. E que nós sejamos este homem, não é? De Davi, como lidava com Deus, como via Deus. De um Enoque, que mantinha intimidade com Deus, a ponto de Deus levá-lo. Outro personagem muito interessante é alguém chamado Jó. Você já conhece a história de Jó, não é? Muito nós poderíamos falar de Jó aqui, muita coisa interessante. É um personagem fascinante. Nós conhecemos Jó através de quê? Jó entra para a história como? Paciente. Mas, como era a vida de Jó? O que mais chama a atenção na história de Jó? Sofrimento. Sofrimento. Fácil servir a Deus quando os ventos são favoráveis. Mas sua fé é provada quando você está lá no fundo do vale. No meio das provações, nas lutas, nas dificuldades. E uma coisa interessante, irmãos, é que Jó, ele tinha preocupação com a vontade de Deus. Inclusive com a família. Muito interessante. Sua preocupação. Lá em Jó, capítulo 1, verso 4 e 5, você lê o seguinte: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. Olha a preocupação de Jó. Família. Família unida, né? Diz os textos que os irmãos gostavam de se reunir, gostavam de comerem alguma coisa, né? Um churrasco, festejarem, mas Jó tinha preocupação com os filhos. E ele oferecia a Deus holocaustos, porque ele pensava: eu preciso colocá-los diante de Deus, para que porventura meus filhos não pequem diante do Senhor. De Jó nós poderíamos falar muito. Um homem rico, riquíssimo, perdeu tudo. Perdeu patrimônio, perdeu gado,
perdeu filhos, por fim perdeu saúde. Só não perdeu uma coisa: a fé. A ponto da esposa dizer: olha, renuncie esse seu Deus e morre. Como quem diz: seu Deus não está valendo de nada. Cadê sua fé? Cadê seu Deus? E Jó disse: não, como fala uma louca, falas tu. Um dia, ainda que Deus me mate, ainda que Ele tire a minha vida, eu vou comparecer diante dEle. E eu vou expor diante dEle todos os meus sentimentos. Eu posso não estar entendendo o que está acontecendo, mas Ele ainda é o meu Deus. Ainda que Ele me tire a vida. Tire tudo, mas não vai tirar a minha fé, não vai tirar a minha confiança. Isso era Jó. Outro texto em relação a Jó, muito interessante. Jó capítulo 1, verso 8, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se Deus dissesse ao diabo alguma coisa a respeito de você, o que ele diria? O que você acha que Deus diria para Satanás? O que Satanás diria para Deus a respeito da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Na verdade, a Bíblia diz que dois seres nos observam o tempo todo: Deus e Satanás. Te conhece muito bem. Qual deles tem a primazia e a prioridade na sua vida? E aí Deus diz para ele: você está vendo lá meu servo Jó? Não há homem igual a ele na terra. E o diabo tenta rebater a Deus como? Alguém sabe? O que o diabo disse para Deus, quando Deus disse isso? Olha, não é em vão não. O texto diz, cita uma palavrinha, não é debalde, quer dizer, não é em vão que ele tem essa consideração para o Senhor. Tudo que ele tem, um homem rico, falta nada, fácil. Mas eu quero ver se ele perder tudo, se ele mantém essa fé, essa convicção. Deus permite, pode tocar. Só não toca na vida. E Satanás tocou. Tirou tudo. Só Satanás não contava com uma coisa. Qual? Que ele blasfemaria. Ele não blasfemou. Satanás esperava que ele blasfemasse. Tira tudo. O Senhor vai ver se ele não blasfema no rosto. Não vai jogar isso em rosto? Tira para o Senhor ver se ele ainda permanece fiel como é. Satanás não esperava. E Satanás sai derrotado. Sai derrotado. Satanás conhece muita coisa, conhece a nossa vida, mas ele não lê o pensamento, ele também não sabe, não é, do que nós somos ou não somos. Aliás, ele sabe do que nós somos e não somos capazes. Só ele não pode prever tudo em relação às nossas ações. Ele se enganou, se equivocou com Jó. Vemos o testemunho, né? Aí de Satanás chega na presença de Deus, e o que Deus mostra para ele. E isso mostra uma coisa muito interessante, gente. Não se esqueça de 3 coisas em relação a Deus. Tenha isso sempre em mente. Deus não se esquece. Primeira coisa. Segunda coisa, Deus não é injusto. Terceira coisa é que, primeiro, Deus tudo vê. Segundo, Deus não se esquece. Terceiro, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Muitas vezes nós somos tentados a pensar: por que o ímpio prospera? Você já deve ter pensado nisso. Houve um personagem bíblico que questionava isso o tempo todo com Deus. Como era o nome desse personagem? Asaf. Leia lá o Salmo 73, você vai ver. Asaf questionava: por que o ímpio prospera? O sujeito não está nem aí com as coisas de Deus. Leva a vida na flauta. É o ímpio. Ele não esquenta a cabeça com os valores espirituais. Ele leva a vida como bem entende. Parece que ele se dá bem. Parece que ele ri, parece que ele escarnece, parece que ele prospera. E às vezes a gente tem essa sensação. Sensação de que nós estamos lá no fundo do vale, sozinhos.
E parece que aquele que não esquenta a cabeça, ele prospera, ele se dá bem. Está sempre rindo, sempre contente, parece que tudo dá certo para ele. Aí Asaf, depois lá no finalzinho do capítulo, ele diz uma coisa muito interessante. Até que, quem lembra do final aí? Até que entrei no santuário e vi o fim deles. A gente vê o pedaço, mas não vê o fim. Não se iluda com o que você vê. Você não vê tudo, você vê parte. Mas Deus não se esquece. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Lembra disso? Ele não é injusto. Do amor o amor com que você tratou os demais. Como você lida com as coisas dele, ele não é injusto, ele não se esquece, diz a palavra dele. Deus não se esquece com o que você faz, Deus não se esquece do que você não faz, ele não esquece. E tudo vê. Então, preste atenção. Deus observa, Satanás também. Outro personagem, está lá em Daniel, capítulo 10, verso 10 a 12. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado. Diz o texto que ele estava atento às palavras. Esteja atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Como Daniel é conhecido na Bíblia? Muito amado. Lindo isso, né? Muito amado. Mas ele é considerado, uma pessoa era, né? Considerada amada por quê? Zeloso. Conhecido também como homem de oração. Homem de oração. Homem que tem intimidade com Deus. Um homem que conhece o coração de Deus. Homem preocupado com o que Deus deseja. Um homem cujos ouvidos são voltados para o Senhor para ouvi-lo. Você se preocupa com isso? É essa a sua oração? Senhor, eu quero te ouvir. Fala. Fala. Aí a gente lembra daquele personagem que Deus o chama, né? O menino. Lembra disso? Samuel. Deus o chama, primeira, segunda. E ele fica em dúvida. Ele vai a Eli, ele diz assim: olha, quando eu te chamar a terceira vez, diga para o Senhor: Senhor, fala que teu servo ouve. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Estou aqui, estou ouvindo. O que o Senhor deseja? Você se preocupa com isso? Você conversa com Deus? Você ouve a Deus? Te preocupa ouvir a Deus ou não? Ou sua vida não tem espaço para isso? É agitada demais? E interessante o que o anjo diz para ele, diz: Daniel, quando ele tem aquela visão, ele fica apavorado. Chega a se prostrar, né? O anjo lhe toca e diz: não precisa ter medo não. Você é uma pessoa muito amada por Deus. Muito desejado, muito estimado. Diz-nos o texto que desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, o que aconteceu? São ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Deus ouve a oração. A oração move o coração de Deus. E foi isso que o anjo disse para Daniel: quando você começou a orar, Deus começou a agir. Por isso que eu estou aqui. Você é amado de Deus. Deus te ouve. Você começou a orar, Deus começou a agir. Por isso que eu estou aqui. É esse o tipo de homem que Deus procura hoje.
Você pode dizer que você preenche esses requisitos? Não, pastor, estou muito longe disso. E são personagens bíblicos, pastor, lá do Antigo Testamento. Eram homens especiais, homens capacitados por Deus para isso. A realidade hoje é diferente, pastor. Não é não. Deus procura homens assim. Deus não está procurando homens capacitados, não. Deus procura homens para capacitá-los. Deus quer vidas colocadas nas mãos dele, é isso que ele quer. Você gostaria de ser usado por Deus dessa maneira? Isso é bênção, gente, isso é privilégio. Marcar a sua época como um homem de Deus. Um homem dentro desses padrões. Deus não espera de você perfeição, Ele espera submissão. Ele espera que você diga para Ele: Senhor, eu sou imperfeito, sou cheio de defeitos, mas eu gostaria de ser usado. Eu queria marcar a minha época como bênção, como um homem de Deus, onde quer que eu esteja. Qualquer setor que o Senhor me colocar, eu quero ter esse padrão. E eu sei que o Senhor espera isso de mim. E é isso que eu desejo. Ser um homem segundo o coração de Deus. A época das guerras napoleônicas, o exército de Napoleão precisava fazer um percurso entre a França e a Itália. E ele precisava passar pelos Alpes, pelos montes gelados dos Alpes. E lá ia o seu exército, os tambores tocando, animando os homens, e eles iam animados para mais uma batalha, aquele sentimento de confiança de que alcançariam mais uma vitória em mais uma batalha. E lá iam eles, pelo desfiladeiro, terreno gelado, mas eles iam alegres, cantando. Só que um terreno perigosíssimo, vales profundos. E a ordem era marchar sempre. E houvesse o que houvesse, se alguém escorregasse, descesse para o despenhadeiro, a tropa não pararia. A ordem era avançar. Houvesse o que houvesse, não haveria parada para nada, em hipótese alguma. E lá ia a tropa, os tambores marcando a cadência dos soldados, mas iam alegres. E no meio dos soldados havia um jovem soldado, ainda novo, alegre, tocando seu tambor, e muito bem quisto pela tropa. Era uma pessoa muito alegre, gostava de alegrar o ambiente. E lá ia ele, alegre, saltitando no meio da tropa, e de repente, no escorregão, lá se vai, soldado, tambor, um volume só, no meio da neve, desceu para o despenhadeiro. Os demais companheiros, quando viram aquela cena, pararam de tocar. O silêncio reinou ali, porque aqueles homens sabiam o que significaria aquilo. E agora? Era o pensamento da tropa. O que acontecerá com esse jovem? Tão novo, tão alegre. E agora? Marchando, em silêncio. E depois de um período de silêncio, eles ouvem o tambor tocar lá no fundo do vale. E o moço tocava no seu tambor, avançar. Avançar. E aqueles homens velhos de guerra, experimentados, não puderam conter o choro. Choraram. Mas o toque do fundo do vale era avançar. Irmãos, o que Deus espera de um homem comprometido com Ele é isso aí. Ainda que ele esteja no fundo do vale, sozinho, ainda que ele atravesse, como diz a Bíblia, o vale da sombra da morte, ele vai permanecer de pé. A presença de Deus. Firme. Dizendo, avançar. Um homem de Deus age assim. Às vezes as adversidades são muitas, o peso é muito grande. Muita coisa que a gente não entende. Como foi Jó. Mas Jó dizia assim: eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Eu estou me acabando, mas o meu Redentor está vivo. E ainda que ele me mate, eu continuo confiando nele. Esse é o perfil do homem de Deus. Você consegue entender isso? Os tempos mudaram. Deus não.
O que as pessoas eram no passado, são no presente e serão no futuro. Tecnologia pode estar aí para trazer bons recursos, e graças a Deus trazem, mas não traz tudo que o homem precisa. Deus traz, e Deus usa a gente, usa pessoas, como deseja te usar. Você tem sido isso, um homem segundo o coração de Deus? Estamos falando homens, né? Porque estamos comemorando aí o aniversário da união masculina, mas isso se aplica a você também, jovem, menina, menino, senhor, senhora, a todos nós. É o que Deus espera de nós, é o padrão que Deus espera de pessoas comprometidas, pessoas convertidas, crentes do Senhor Jesus, servos e servas do Senhor Jesus. Quando você tiver que descer o vale profundo, sozinho, o que vai ser de você? Muito bom a gente viver aqui no mundo, né? Ser rodeado de amigos, de parentes, pessoas queridas, pessoas que nos abraçam, pessoas que estão conosco no sorriso, no choro. Isso é muito bom. Mas e a hora que você tiver que descer o vale profundo, da sombra da morte, sozinho? Como é que você vai passar? Você está preparado? Como você tem preenchido o seu tempo aqui? Vai chegar ao fim da linha, e aí? O que as pessoas gostariam de ouvir a respeito de você? O que você deixou? Que rastro, que marcas? Ainda que você tenha que descer, lá no vale, mas que você esteja em pé, caia em pé, como servo de Deus. Haja o que houver. Você quer ser isto? Você deseja isto? Pastor, bem que desejo, mas estou tão longe. Mas eu gostaria. Então diga para Deus nessa noite: Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser isso aí. O Senhor me ajuda? O Senhor me recebe? Incline a sua cabeça agora, meu irmão, minha irmã, ore. Ore agora. Há pessoas que estão descendo realmente vales profundos, solitários, gelados, e que não veem outra alternativa. Que precisam da graça do Senhor. Ore agora, peça por elas, interceda. Você que está aí nos ouvindo à distância, está difícil,